Após sofrer um acidente de avião, dois irmãos vão parar em uma ilha misteriosa, totalmente isolada do restante do mundo, e precisam descobrir como sobreviver em um mundo dominado por dinossauros. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Dinotopia, A Terra dos Dinossauros, de 2002. Então preparem-se, é hora do recap! Em um aeroporto dos Estados Unidos, um pai e seus dois filhos embarcam numa viagem de avião e pela primeira vez, Carl tem a oportunidade de pilotar uma aeronave. Porém, durante o trajeto, o trio é surpreendido pela chegada de uma forte tempestade e o avião acaba caindo no mar. Antes da aeronave afundar, David e Carl conseguem sair, mas Frank fica preso pelo cinto de segurança e não consegue escapar. Perdidos no oceano, os dois irmãos nadam até chegar em uma ilha, aparentemente deserta. Após várias horas de caminhada, eles encontram uma cachoeira e avistam um crânio de dinossauro gigantesco. De repente, a rocha explode e Cyrus Crabbe aparece. Ele conta que estava fazendo uma expedição para encontrar novas pedras de luz, e logo percebe que a dupla não pertence àquela ilha. Ao notar que os jovens estão perdidos, Cyrus revela que eles estão em Dinotopia e se oferece para acompanhá-los até o ponto de ônibus. Nessa ilha misteriosa não existe telefone, nenhum outro meio de se comunicar com o restante do mundo. Enquanto caminham por um vilarejo, eles percebem que alguns moradores estão fugindo e se desesperam ao descobrir que eles estão sendo perseguidos por um anquilossauro. A criatura parece estar atordoada, então Marion se aproxima para descobrir o que está acontecendo. E após acalmar o dinossauro, consegue livrá-lo de uma terrível dor de dente. Antes de se despedir dos rapazes, Cyrus entrega para eles o cartão de sua loja e recomenda que eles vão para a Cidade das Águas, pois lá receberão ajuda com tudo o que precisarem. Coincidentemente, Marion também está a caminho dessa cidade e acompanha a dupla até o ônibus, que na verdade é um braquiossauro. No caminho eles precisam fazer uma parada, pois está anoitecendo e há pegadas de tiranossauros por toda parte. Sendo assim, a melhor decisão a tomar é arranjar um local seguro para passar a noite e dar continuidade à viagem na manhã seguinte. Após encontrar abrigo e se alimentar, o grupo vai dormir, mas David escuta um barulho estranho e se levanta no meio da noite. Imediatamente ele acorda seu irmão e após olhar pela janela, Carl afirma que eles estão seguros. De repente, um T-Rex destrói o abrigo e imediatamente todos precisam fugir para escapar com vida. Durante a fuga, Marion acaba tropeçando e cai no chão. Ela está prestes a ser devorada quando os pilotos Skybacks aparecem e com a ajuda de pterossauros conseguem afugentar os predadores. Quando a área está segura, Onu, o líder do esquadrão, guia os sobreviventes de volta para os brachiossauros, e na manhã seguinte eles conseguem chegar ao seu destino. Nesse momento, Carl e David descobrem que Marion é filha do prefeito da Cidade das Águas e são convidados para se cadastrar como cidadãos dinotopianos. Após fazer sua assinatura, Carl descobre que não receberá nenhuma ajuda para deixar aquela ilha e entra em desespero. O prefeito revela que durante séculos, inúmeras pessoas tentaram sair de Dinotopia, mas todas morreram no caminho. Agora que a cidade possui novos moradores, Marion é encarregada de apresentá-los aos costumes de seu povo e decide começar levando os irmãos até a biblioteca. Chegando lá, eles conhecem Zippo e ficam surpresos ao descobrir que alguns dinossauros aprenderam a falar a língua dos humanos. Naquela noite, a jovem comemora seu aniversário de 18 anos e recebe um presente especial de seu pai. As pedras de luz são minerais extremamente raros e responsáveis por gerar toda a energia daquela ilha. Então, Mary a presenteia com um colar que pertenceu à falecida avó da garota. No dia seguinte, ela leva David para conhecer a principal fonte de energia de Dinotopia, que fica no alto de uma torre. Para chegar até lá, o casal precisa subir uma escada que possui 361 degraus, e o rapaz fica impressionado com a vista lá de cima. Nesse instante, ele se depara com a pedra de luz mais poderosa que já foi encontrada, e fica encantado por sua beleza. Todas as noites, a pedra de luz principal regenera as outras joias, que estão sob posse dos vilarejos espalhados por toda a ilha. Enquanto David aprende mais a respeito de Dinotopia, Carl vai fazer uma visita à loja de Cyrus
Cyrus e pede a sua ajuda para sair daquele lugar. O rapaz não vê a hora de retornar para casa, mas todos dizem que é impossível partir. Ao ouvir isso, Cyrus afirma que se alguém deixar a ilha, Dinotopia estará em risco, pois o mundo inteiro saberá de sua existência. Por conta disso, o prefeito fará de tudo para que Crow jamais consiga ir embora. No entanto, Cyrus está trabalhando em um mapa que poderá guiar Crow de volta para casa. E segundo ele, tudo o que precisa para completá-lo é de um diário que está guardado junto com os arquivos da antiga biblioteca. O problema é que Zippo é o único que tem a chave desse lugar, então se quiser escapar, Crow terá que fazer o trabalho sujo de roubá-la. Após cumprir essa missão, ele consegue pegar o diário e entrega as anotações para Cyrus. Enquanto isso, David continua trabalhando duro para se tornar um verdadeiro dinotopiano, e até mesmo aprende a falar a linguagem dos dinossauros. Naquela tarde, os dois irmãos iniciam uma discussão depois que David afirma não sentir saudade de sua antiga vida, e nem mesmo do seu falecido pai. Rapidamente, a briga evoluiu para um duelo e acidentalmente ambos acabam caindo em uma cachoeira. Após a queda, David desmaia e a dupla é levada pela correnteza até que Crow finalmente consegue arrastar seu irmão para a margem. Quando percebem o sumiço dos rapazes, Zippo e Marion saem para procurá-los e contam com a ajuda de um pássaro mensageiro para localizá-los. Horas mais tarde, enquanto Crow bebe água em um rio repleto de crocodilos, a ave consegue encontrá-lo e retorna para Marion para informar o paradeiro dos rapazes. Pouco tempo depois, a jovem chega ao local onde eles estão e Zippo fica impressionado ao perceber que acaba de encontrar um templo que esteve perdido durante séculos. O dinossauro acredita que aqueles desenhos na parede podem levar a uma das entradas para o mundo subterrâneo. Segundo a lenda, é lá que todas as pedras de luz são produzidas. Quando estão prestes a sair do templo, o grupo percebe que há predadores cercando o rio e Marion tenta atravessar a ponte sem ser devorada. Felizmente, a jovem consegue chegar ilesa ao outro lado, mas Zippo não tem a mesma sorte. O escamoso acaba sendo derrubado na água e tem sua cauda abocanhada por aqueles répteis. Porém, Crow consegue ajudá-lo a escapar e, com o auxílio de sua amiga, leva David de volta para a Cidade das Águas. Dias depois, o trio vai visitar Rosemary, a mãe de Marion. Diferente do seu ex-marido, a mulher vive em um pequeno vilarejo e possui verdadeira paixão pela vida no campo. Dentre suas principais ocupações está a responsabilidade de decidir o destino dos jovens de sua aldeia e selecionar cada um deles para o trabalho que mais combina com sua vocação. A mulher então designa Crow para trabalhar no berçário para que ele possa ajudar a cuidar dos filhotes de dinossauros. Por outro lado, David é enviado para treinar com o Skybex com o objetivo de se tornar um piloto. Por fim, Marion é enviada para a cidade do Canyon junto com David. Porém, diferente dele, sua missão será estudar os pterodátilos. Em seu primeiro dia de trabalho, Crow conhece Samantha, irmã caçula de Marion, que apresenta o berçário para ele. Todos os habitantes de Dinotopia precisam ter um dinossauro como parceiro de vida, e o de Crow ainda está para nascer. Seu ovo é de número 26 e o rapaz precisa cuidar dele até o nascimento do filhote. Enquanto isso, na cidade do Canyon, David se junta ao restante da turma para receber sua primeira aula como piloto de Skybex. Onu, o líder do esquadrão, é o responsável por instruir os novos cadetes, e revela que apenas 12 pilotos são selecionados por ano para fazer parte daquele grupo. Nesse momento, Marion está em uma rocha observando os pterodátilos e fazendo suas anotações. Enquanto observa aquelas criaturas, ela percebe que uma delas foi rejeitada por seu bando por ser diferente das demais. Como é albino, o animal não consegue se enturmar com os outros indivíduos de sua espécie. Então Marion tenta se aproximar dele e começa a criar um vínculo com o dinossauro. Como parte de sua lição, David precisa aprender a ter equilíbrio para permanecer em cima do pterodátilo durante o voo. Então ele treina em uma máquina, mas não consegue ter um bom desempenho. Alguns dias após começar a trabalhar no berçário, Crow percebe que seu ovo começou a rachar, e ele finalmente pôde conhecer seu dinossauro.
Ao ver o filhote, Samantha pede que o rapaz escolha um nome para ele, e graças à sua pouca criatividade, Carl decide chamá-lo de 26. Certo dia, enquanto observa o Skybex, Marion acaba sendo atacada por eles, e David corre para ajudá-la. Quando estava prestes a ser devorada, a jovem usa sua pedra de luz para se defender, e consegue afastar os dinossauros. Mesmo após passar várias semanas em Dinotopia, Carl não consegue se acostumar a viver naquele lugar, e caminha pela praia enquanto tenta descobrir uma forma de sair daquela ilha. Nesse momento ele avista um barco abandonado, e decide fazer os reparos necessários para poder usá-lo como meio de transporte para escapar. Enquanto trabalha em seu novo projeto, o rapaz recebe a visita de Cyrus, que o aconselha a não partir sem um mapa de navegação. O homem afirma que é capaz de conseguir esse mapa para Carl, desde que o rapaz roube a pedra de luz do berçário e a entregue para ele. Após semanas de treinamento intensivo, David e sua turma finalmente farão seu primeiro voo. O rapaz está animado para receber a sua cela, mas logo descobre que terá que passar por uma prova final antes de ser aprovado. Para se tornar um piloto Skybex, o rapaz deverá passar a noite no ninho de um pterodátilo, só depois disso ele receberá sua cela. Quando descobre o que aconteceu, Marion vai fazer uma visita ao seu amigo e se oferece para acompanhá-lo nessa missão. Durante a escalada, a jovem encoraja David para que ele não desista de seu objetivo e acaba escorregando ao tentar subir em uma das rochas. Ao ver Marion em perigo, o rapaz se estica para alcançá-la e consegue puxar a garota de volta para cima. Mesmo apavorados, eles conseguem chegar ao topo e se sentem aliviados quando encontram o ninho. Durante a noite, o casal recebe a visita do pterodátilo albino e David consegue se comunicar com ele. Nesse momento, ele descobre que o animal se chama Queda Livre. Decidido a abandonar Dinotopia, Carl toma a difícil decisão de roubar a pedra de luz que sustenta o berçário e planeja usá-la como moeda de troca para conseguir o mapa que o levará para casa. O que o rapaz não imagina é que Cyrus não está interessado em ajudá-la a partir e sabota o barco no qual Carl passou vários dias trabalhando para consertar. Após fazer a troca, Carl inicia sua jornada pelo oceano e Cyrus descobre que foi enganado. Em vez de entregar a pedra de luz, Carl leva a joia com ele para o barco e consegue jogá-la de volta para o berçário. Enquanto isso, 26 procura por ele e avista seu humano tentando cruzar o oceano. Rapidamente ele pula no mar e tenta nadar para alcançá-lo. Nesse momento, o jovem percebe que seu barco está afundando e usa um balde para retirar a água. Porém, quando percebe que 26 está se afogando, ele pula na água e nada em sua direção. Depois de salvá-lo, Carl retorna com o filhote para a ilha e o leva em segurança de volta para o berçário. Agora que passou no teste final, David foi aprovado para participar da cerimônia de graduação, onde os novos cadetes terão a primeira e única chance de se qualificar como piloto Skybex. Caso nenhum pterodátilo atenda ao seu chamado, eles serão dispensados do esquadrão. Minutos antes de David fazer o teste final, seu irmão aparece para prestigiá-lo. Porém, quando ele faz o sinal, nenhum Skybex atende ao seu chamado. Frustrado, David devolve a cela para o seu instrutor e volta para o seu quarto para arrumar suas malas. Antes de partir, ele faz uma última visita à sala de treinamento e decide fazer uma nova tentativa. Sendo assim, o rapaz pega a cela e caminha até a pista. Ao perceber o que está acontecendo, todos se reúnem ao redor dele, pois estão curiosos para saber o que acontecerá. Dessa vez, Queda Livre atende ao chamado de David e pela primeira vez na vida, ele consegue montar um Skybex. Após concluir sua missão individualmente, o trio retorna para a Cidade das Águas e descobre que a pedra de luz principal corre o risco de apagar a qualquer momento. Se isso acontecer, Dinotopia inteira entrará em colapso. Para evitar que isso aconteça, os jovens começam a estudar os pergaminhos para descobrir onde fica a entrada para o mundo subterrâneo. Enquanto explora a caverna, David afirma sentir a presença de outras criaturas naquele local, e Carl usa um sinalizador para descobrir quais monstros estão se escondendo ali dentro. Ao fazer isso, ele desperta a fúria de centenas de pterodátilos e o trio precisa fugir para evitar o ataque.
Quando saem do templo, os jovens percebem que não estão sendo seguidos. Em vez de ir atrás deles, os dinossauros se dispersaram por toda a ilha, o que é ainda pior. Assim que chegam em um local seguro, eles se deparam com o esquadrão Skybex, e Onu afirma que David e Crawl estão presos. Mesmo sem entender o motivo, eles são levados para o tribunal, onde são julgados por cometer inúmeras violações. As mais graves foram tentar sair da ilha, o que é terminantemente proibido, e roubar a pedra de luz de um berçário. Para piorar a situação, eles invadiram o templo sagrado e acordaram um grande enxame de pterodátilos que guardavam aquele local há séculos. Diante das acusações, Ipple se apresenta em defesa dos rapazes e consegue livrá-los da prisão. Porém, os dois irmãos estão proibidos de sair da Cidade das Águas por tempo indeterminado, até que tenham total entendimento de suas transgressões. Porém, naquela mesma noite, os três jovens recebem uma visita de Cyrus e o homem revela que após vários anos de estudo, finalmente conseguiu encontrar o caminho que os levará para o mundo subterrâneo. Como o homem teve uma de suas pernas devoradas há alguns anos, ele revela que precisa da ajuda de David e Crawl nessa missão, e os jovens precisam fugir escondidos para encontrá-lo no local combinado. O grupo então usa um barco para atravessar o rio e escorrega pelo canal até chegar nas cachoeiras da cidade. Após escapar dos guardas, eles seguem a correnteza até encontrar os destroços de um navio. Ao entrar lá, o quarteto encontra Cyrus, que está emocionado por finalmente ter achado o submarino que esteve procurando nos últimos 20 anos. Imediatamente, a equipe começa a fazer alguns ajustes para garantir que o veículo abandonado funcionará corretamente após mergulhar no oceano. Quando a máquina volta a funcionar, Cyrus revela que o combustível para ligá-la é uma pedra de luz. Então, Marion decide emprestar a joia que ganhou de seu pai, pois sabe que essa pode ser a única forma de salvar Dinotopia. Em seguida, a jovem se despede de seus amigos e pede que eles retornem em segurança. Quando David e Crawl embarcam na missão, eles avistam o seu avião e percebem que o corpo de seu pai não está dentro dele, o que indica que Frank conseguiu escapar da aeronave. Cyrus é o responsável por guiar o submarino até a entrada da caverna, e nem percebe que um monstro marinho gigante está perseguindo a embarcação. Após alguns minutos de viagem, o trio consegue chegar ao seu destino e caminha cautelosamente enquanto investiga aquele mundo subterrâneo. Nessa hora, Crawl percebe que o chão está repleto de fragmentos de pedras de luz, e Cyrus guia os rapazes até um reservatório gigantesco que contém milhares delas. Rapidamente, eles enchem suas bolsas com aquelas joias e levam para um submarino tudo o que conseguem carregar. Porém, na hora de partir, Cyrus afirma que a embarcação não será capaz de suportar toda aquela carga. Então, decide deixar os dois irmãos para trás e partir sozinho. Quando tenta enfrentá-lo, David acaba levando um golpe e Crawl também estava prestes a ser nocauteado quando Frank aparece e impede que Cyrus ataque seus filhos. Ao ver seu pai vivo, os dois rapazes entram em choque. Eles planejam levá-lo para Dinotopia, mas quando tenta se aproximar do submarino, Crawl é baleado. Após ameaçar eliminar toda a família, Cyrus entra na embarcação e pilota de volta para a ilha. Enquanto isso, Frank ajuda seu filho ferido a se levantar, e Crawl revela que roubou a pedra de luz do submarino assim que chegaram ao mundo subterrâneo, pois já imaginava que Cyrus poderia tentar passar a perna neles. Como está sem combustível, a embarcação para de funcionar, e só nesse momento, o demente percebe o que aconteceu. Desesperado, ele tenta encaixar as outras pedras de luz no motor, mas nenhuma delas tem o formato adequado para fazê-lo funcionar. Enquanto ele testa todas as joias, o submarino começa a ser atacado pelo monstro marinho e a embarcação inteira é devorada, restando apenas a perna de pau de Cyrus. Após caminhar pela caverna, Crawl encontra um objeto que deixou cair enquanto estava no templo e percebe que se entrarem naquele lago, eles poderão chegar a Dinotopia. Sendo assim, o trio se prepara para mergulhar e David usa a pedra de Marion para iluminar o caminho. Juntos, eles nadam rapidamente até a superfície e finalmente conseguem chegar ao templo. Dessa forma, a família encontra o verdadeiro portão de entrada para o mundo subterrâneo. Enquanto eles
tentam chegar à Cidade das Águas, os moradores estão sofrendo o ataque dos pterodátilos, pois todas as pedras de luz que estavam espalhadas pela ilha se apagaram. Como está com um ferimento na perna, Carl precisa da ajuda de seu pai para caminhar, e David encontra queda livre. Preocupado com Marion e os demais moradores, o rapaz deixa seu pai e seu irmão para trás, e pega uma carona para voar até a cidade, com a promessa de que enviará uma equipe para resgatá-los assim que possível. Enquanto sobrevoa a ilha, o rapaz é perseguido por outros dinossauros e precisa despistá-los enquanto procura por sua amiga. Quando a encontra, ele joga a pedra de luz para que Marion possa se defender, e a jovem corre para a torre, com a esperança de que a joia possa ser usada para afastar os predadores da cidade. Rapidamente ela sobe a centenas de degraus e tenta manter a calma, enquanto escuta os gritos de desespero de seu povo que está sendo atacado. No entanto, antes que a jovem pudesse colocar a pedra em seu devido lugar, um pterodátilo aparece e consegue derrubá-la. Ao perceber que Marion perdeu a consciência, Zippo pega a joia e a posiciona no receptáculo, fazendo com que a energia da cidade seja reestabelecida. Nesse momento, os predadores são repelidos e fogem da luz, já que estão acostumados a viver em cavernas. No dia seguinte, após a cidade ter sido salva, o prefeito reconhece a incrível bravura de David, pois sua participação foi fundamental para que a pedra de luz fosse devolvida a Marion. Como gratidão por seu ato heróico, Mer convida David e Queda Livre para se juntarem ao Esquadrão Skybex. Depois de receber sua medalha, o rapaz pede permissão para se juntar ao grupo de buscas para procurar seus familiares. Porém, antes mesmo que ele pudesse partir, os patrulheiros anunciam a chegada de Frank e Carl, que foram resgatados e acabam de chegar à cidade. Imediatamente, Carl corre para abraçar 26 e fica extremamente feliz ao descobrir que seu filhote está bem. Ao ser apresentado aquele novo mundo, Frank fica encantado e o prefeito o parabeniza por ter criado dois jovens corajosos que, por sua bravura, foram capazes de impedir a destruição de Dinotopia. Nesse momento, Carl aproveita que estão todos reunidos e revela a incrível descoberta que fizeram. Agora que o portão para o mundo subterrâneo foi encontrado, a ilha nunca mais ficará sem energia, pois todos os cidadãos terão acesso às pedras de luz. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Se estivessem presos em Dinotopia, continuariam tentando fugir da ilha ou gostariam de viver nesse mundo repleto de dinossauros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!